Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, de 3 a 12. Naquele tempo, os fariseus vieram até Jesus e perguntaram-lhe para pô-lo à prova se era lícito ou não um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes na Escritura o que diz: um homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única só carne? Por isso que Deus uniu, o homem não separe. Eles então responderam: Então como Moisés ordenou a um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher quando a rejeita? Jesus então respondeu: Foi pela dureza dos vossos corações. Mas não era assim desde o início. E eu vos digo que todo homem que deixar a sua mulher, dando uma carta de divórcio a ela, cometerá adultério. E aquele homem que casar com uma mulher que está divorciada também cometerá adultério. Os discípulos então olharam para Jesus e disseram: Senhor, se é assim a condição de um homem e de uma mulher, então não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, que nem todos conseguem entender isso, a não ser aqueles que fora concedido. E também vos digo que há homens que nasceram incapazes para casar. Há outros que os outros homens os fizeram incapazes de casar. E aqueles que se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nos é apresentado esse evangelho de Mateus, evangelho cujo qual foi retirado de muitas igrejas, porque eles não conseguem mais refletir ou não têm coragem de refletir sobre esta questão que deixou de ser somente religiosa, mas também como um fenômeno social. Principalmente para nós que vivemos e crescemos numa cultura divorcista. Mas desde o início Jesus começa a deixar bem claro que esse amor que Deus concede a um homem e uma mulher é uma aliança de vida feita a três: o Senhor, o homem e a mulher. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário também a liberdade e a consciência dos dois, para que eles possam selar no altar do Senhor esta aliança. Porque o casamento não é um pacto, não é um contrato, mas é uma aliança de vida feita entre o Senhor, o homem e a mulher, que lhes concede a graça santificante do matrimônio, para que possam levar adiante o empreendimento que eles iniciaram. Porque o projeto e a meta dessa vida conjugal é ser uma só carne e um só corpo. E Jesus vai dizer: nem todos são capazes de entender isso. Porque isso só pode ser entendido na ótica da fé. Isso só pode ser entendido que o matrimônio humano ultrapassa a necessidade fisiológica, ultrapassa a necessidade de procriação e principalmente se ultrapassa o conceito de companheirismo social. Aqui Jesus vai dizer aquilo que é a plenitude da vida conjugal dos nossos casais cristãos. A unidade e a indissolubilidade de um vínculo que nasceu no altar do Senhor entre três liberdades: o Senhor, o homem e a mulher, onde os três juntos formam e fazem uma aliança onde Deus será o Deus deste casal e este casal será também um casal que pertence ao Senhor. E Jesus diz: nem todos conseguem entender isso. Há aqueles que são incapazes de casar porque nasceram assim. Há aqueles que são incapazes de casar porque os homens os fizeram assim. Principalmente muitos jovens que viram o pai e a mãe vivendo um casamento sofrido, doloroso dentro de casa. Eles ficaram também contaminados e não acreditam mais na vida conjugal. Mas mesmo que nós estejamos mergulhados numa cultura divorcista tão forte,
A palavra de Deus ainda continua a chegar ao coração dos homens e das mulheres, querendo formar com eles uma aliança conjugal, onde o matrimônio cristão é um sacramento sagrado, um sinal sagrado, onde um homem e uma mulher, livremente, conscientemente, sobem até o altar do Senhor, prometendo, sob juramento, amar e respeitar um ao outro todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde 97, eu tenho acompanhado os casais de segunda união. E como fico feliz de vendo muitos deles aí distribuídos por diversos estados do nosso Brasil, servindo a igreja, como parte integrante da igreja, porque eles não se sentem separados dela. Eles se sentiram acolhidos por ela. E ali nós vamos oferecendo a eles também uma outra possibilidade, com outros meios de crescimento espiritual, principalmente a oração, o respeito mútuo com o novo companheiro e a nova companheira, e mesmo a fé cristã católica apresentando limites para que eles possam viver a sua fé, eles vão buscando ali também a santidade de vida. Porque os casais de segunda união, que levam uma vida séria, uma vida santa, eles também têm o seu espaço no seio da nossa mãe igreja. E ela também quer acolhê-los, quer protegê-los e quer oferecer os meios necessários para que também eles possam atingir o objetivo, crescer na caridade e sendo fiéis ao Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, esse é um texto que os padres não gostam de falar sobre ele, que muitos pastores baniram, porque todas as vezes que esse evangelho é tocado em nossas liturgias, ele também é capaz de ferir a sensibilidade de muitos homens e mulheres que, infelizmente, tiveram o seu matrimônio na igreja fracassado, tiveram o seu casamento na igreja diluído. Mas nem por isso a palavra de Deus vai pedir a nós que mitamos para os nossos casais, que inventemos outras coisas, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e amanhã. Por isso esse evangelho chega até nós já com os questionamentos dos discípulos, como todos nós hoje. Se a situação de um homem e de uma mulher é assim, então para que casar? E muitos casais então vão retardando o seu casamento na igreja, ou não chegam ao casamento da igreja, porque como esses discípulos da primeira hora, eles também vão dizer, mas então se é assim a condição do homem e da mulher, para que casar? E Jesus vai dizer, nem todos conseguem compreender isso, mas somente aqueles que a fé concedeu, somente aqueles que o Senhor manifestou na sua vida a força santificante da vida conjugal. E Jesus vai dizer, há homens que nasceram incapazes para o casamento. Outros os homens os tornaram incapazes para o casamento. E outros fizeram livremente a opção de não contrair o casamento por causa do reino de Deus, porque também foram convocados pelo Senhor. Para entender esse evangelho de hoje, é preciso ter recebido a manifestação do Senhor em sua vida. Caso contrário, nós não entenderemos essas palavras de Jesus. Logo mais, às 18 horas, nós teremos as mães que oram pelos filhos aqui em nossa igreja matriz. Às 19 horas, teremos a nossa Santa Missa e às 19h30, a nossa equipe estará aí reunindo para preparar o retiro que vai acontecer com o Frei Wilson Balbino nos dias 10 e 11 de setembro. E nós queremos fazer um grande evento de encontro com o Senhor, de reavivamento da nossa fé aqui em nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida dos Frades Menores Capuchinhos. E amanhã, no sábado, às 8 horas da manhã até às 13 horas, nós teremos o nosso projeto social, Oficina do Ser Mais Esportes, lá na comunidade São José. Das 14 até às 16 horas, o nosso projeto social, Oficina do Ser Mais Leitura. Às 16 horas, nós teremos a nossa Santa Missa. E no domingo, na missa das 11 horas, nós estaremos abrindo a Semana Nacional da Família, que também será transmitido pela internet. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E hoje eu estou encerrando o retiro com os seminaristas da Diocese de Teoflotone, os seminaristas que estão se preparando para as ordenações sacerdotais e também diaconais. Oremos por todos eles. Até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.